Você sabia que intuição é estudada cientificamente? Pois é, meu nome é Célia Ribeiro Alves, eu sou terapeuta. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero te convidar para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, por favor. E, se puder, ativa aí o sininho para receber todos os novos vídeos. Você já ouviu falar sobre intuição? A gente acha que intuição é uma coisa, é uma crendice, é uma coisa que as pessoas falam aí sem ter muito entendimento, que cada um, que todo mundo tem intuição, mas de repente é uma coisa meio mágica, talvez até esteja ligado com a espiritualidade. Mas existem pessoas que estudam sobre a intuição, fazem pesquisas sobre a intuição. Há pessoas que dizem vender mais por conta da intuição, há outras tantas eh, julgam que o seu sucesso foi pelo uso acertado da intuição. Será que a gente deve largar de mão a razão e meter a cara na intuição? Será? Não é bem isso, né, gente? Vocês sabem que aqui no meu canal, no meu trabalho, no meu projeto que une terapia e arte, eu falo muito de intuição e também de autoconhecimento. E uma coisa leva a outra. Existem muitos estudiosos hoje que estudam intuição, que testam sobre a intuição e têm resultados bem interessantes. Eu vou falar hoje sobre um estudioso que eu conheço, né, meu amigo, foi meu professor e tal, que é o Fábio Eduardo da Silva. Eu vou colocar no card aqui, vou colocar na descrição do vídeo também o contato, o canal dele, o contato dele, para vocês conhecerem mais o trabalho dele. Mas o que ele traz, que é bem interessante a gente pesquisar, é na intuição dentro das organizações. Por que será que isso seria interessante, né? Porque já existem estudos bem robustos que dizem que as instituições que fomentam esse uso da intuição, não somente da intuição, tá, gente? Não é só a intuição que tem que ser usada. E até o Fábio ele traz essa ideia da mente ambidestra, essa mente que usa tanto intuição e razão de maneira equilibrada. Porque se eu uso só a intuição, eu posso errar, eu vou errar provavelmente, tá? Mas a gente, dentro dos estudos, começou a perceber que só o uso da razão também traz esses erros. E eu acho curioso, dentro desses estudos do Fábio, depois vocês vão pesquisar lá, entender um pouquinho mais, né, dentro da fala dele, que é muito mais aprofundada e com muito mais conhecimento do que a minha, eu trago aqui como uma curiosidade, até para que você busque estudar. Porque eu falo aqui no meu canal, eu não vou trazer coisas prontas e mastigadas para vocês, não é essa a minha ideia. A minha ideia é sempre trazer uma reflexão, é sempre trazer um olhar que você possa vir e trazer para dentro de você, para trazer essa ideia do autoconhecimento, que é o projeto que eu estudo, que eu busco lá no Teatro Terapêutico com a minha amiga Leia, lá dentro do Teatro Barracão em Cena. Eu acredito sim que através da arte a gente vai buscar esse conhecimento e esse uso da intuição, porque na arte a intuição é bem-vinda, né? Embora exista um estudo rigoroso, existe leitura, existe todo um conhecimento pragmático, racional, que a gente busca e se aprofunda cada vez mais, também existe esse autoconhecimento, esse uso intuitivo para interpretar um texto, para entender uma cena, para se colocar. Mas voltando aqui para o estudo do Fábio, do que eu já pude acompanhar, ele traz esse entendimento que no Brasil, eu achava que era o contrário, quando eu vi a pesquisa até me assustei. No Brasil, mais de 50% dos empresários não entende que a intuição seja algo positivo a ser usado e se declaram usar mais a razão do que a intuição. Nesse estudo que o Fábio traz, executivos de grandes organizações internacionais mostram que o uso da intuição trouxe mais resultado. Então, essa pesquisa foi feita com diversos países, e dentre eles o Brasil, e começou a se perceber que os países mais desenvolvidos, as empresas que têm maior lucro, admitem ter um uso equilibrado entre intuição e razão, que usam essa mente ambidestra, que é muito interessante a gente pensar nesse mundo que a gente vive, né? Dentro dessa ideia da
da revolução industrial, né, dessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, onde vem a inteligência artificial, vem todo esse uso da tecnologia de uma forma cada vez mais forte no nosso dia a dia, o que faz a gente se destacar, o que faz o ser humano ter esse diferencial, a intuição. A máquina não consegue ainda trabalhar dentro dessa forma intuitiva. Então é legal a gente pensar sobre isso, né? O que nos difere das máquinas, talvez, e talvez a gente tenha que pensar nisso no futuro. A intuição. Então, como está o seu uso da intuição? Como será que a gente pode aflorar a nossa intuição? Em primeiro lugar é olhando para ela, porque todos nós temos, tá? Ah, não, eu não tenho intuição. Minha intuição não funciona. Mentira. Todos nós temos intuição. E usamos alguns mais, outros menos, porque às vezes a gente nega o que vem na intuição. E quando a gente começa a se conhecer mais, a gente percebe que aquilo que a gente negou, a gente perdeu uma chance. Quando a gente olha para a intuição, se conecta com a nossa intuição, a gente tem uma chance de acerto. Às vezes a gente faz coisas. Pessoas que usam mais a intuição, às vezes relatam assim: eu senti que esse era o caminho, embora toda a pesquisa, todo o olhar racional não indicasse esse caminho. Mas como eu senti e aceitei o que eu senti, eu tive acerto. Claro que a intuição não é só acerto, tá? Como a razão também não é. Então, não vamos, né, colocar a intuição nesse lugar de, quando eu me conecto com a minha intuição, eu acerto 100%. Não existe. Inclusive, os estudos remetem a isso. Mas quando a gente se conecta com a criatividade, quando a gente se conecta com criatividade, com o lado lúdico das coisas, com cores, a gente tende a se conectar também mais com a nossa intuição. E aí a gente tem essa mente ambidestra, que é essa mente que vai conectar razão e intuição, que vai buscar entender racionalmente o que a intuição trouxe. Então, eu olhar para isso faz com que eu amplie meu olhar, não fique só fechado num tipo de entendimento da vida. A intuição está muito ligada com essa ideia de seguir o coração, né? E eu acho bonito, poético até pensar nisso, mas a gente não pode esquecer que decisões que foram revertidas em muito dinheiro, né? Também usaram esse entendimento de seguir o coração, mesmo que às vezes os números, que a pesquisa racional tivesse dando outro caminho. Então, se percebe que quanto mais se usa a intuição, mais se consegue equilibrar a razão também. Uma coisa não é contra a outra, nunca vai ser, porque a gente percebe que os bem-sucedidos têm essa clareza. 54% das pessoas, e é bastante, né? Disseram usar tanto a razão como a intuição e saber o momento certo de usar cada um. Isso vai também, de novo, volta para esse conhecimento, esse autoconhecimento. Mas é interessante pensar que é mais da metade, né, desse grupo. E aí um grupo pequeno de 7,5% mais ou menos diz que só usa a intuição, não, que usa mais a intuição, né? E se prova que isso traz também certo patamar de erro, tá? Sobretudo em mercados como bolsa de valores, uma coisa que eu já falei aqui, mas que é importante a gente ressaltar é que os países mais desenvolvidos economicamente usam essa ideia de intuição e razão com equilíbrio, às vezes até um pouquinho mais da intuição. Então é uma coisa que faz a gente pensar, né? Grandes nomes como Steve Jobs, enfim, declararam, né, durante a sua vida, usar muito a intuição para resolver questões, né? Estarem abertos. E aí, como que eu posso usar a minha intuição? Com meditação, com autoconhecimento, respiração consciente. Tudo isso faz eu me conectar comigo mesmo. E quanto mais eu me conecto comigo mesmo, mais fica fácil de eu usar a minha intuição e não ser enganado por ela, né? Porque emoção equilibrada vai trazer uma intuição equilibrada. Às vezes eu tô lá no ápice de uma emoção muito negativa e percebo que me parece que veio uma intuição para certas coisas, mas eu tô emocionalmente desequilibrado. Será que essa emoção tende a trazer um fruto positivo? Tende a ser, entre aspas, sempre
acertada? Talvez não. Por quê? Porque a minha emoção está desequilibrada. Né? Então, essa conexão com a gente mesmo, meditação, respiração consciente e várias outras técnicas, né? O yoga ajuda, enfim, várias técnicas ajudam a gente a se conectar com uma intuição verdadeira, talvez não seja uma boa palavra, mas uma intuição que resulte em algo positivo para nós. É interessante pensar que dentro dessas pesquisas e desse entendimento dessas grandes empresas, a intuição nos conecta mais com o potencial humano. Porque quando eu estou conectado com a minha intuição, eu tenho facilidade de perceber o outro nas suas potencialidades. Quando eu só penso no racional, e a gente percebe, sobretudo no Brasil, que as grandes empresas têm essa visão muito racional, querendo julgar tudo pelo racional, e todo tipo de emoção é jogado de lado. A emoção dos colaboradores, funcionários, seja o nome qual for, é jogado de lado. Isso não importa para certas instituições, sobretudo as brasileiras. Se percebe que quando eu não valorizo a emoção das pessoas que desenvolvem determinada atividade, eu não valorizo essa pessoa também. E isso faz com que ela renda menos. Quando eu olho para a emoção de quem está comigo, eu olho para todas as potencialidades dela e consigo entender que nossa emoção, as nossas emoções todas, elas oscilam. Ninguém está o tempo todo feliz, nem ninguém está o tempo todo triste, né? E se isso acontece é porque existe um problema daí, aí precisa ser tratado em outra esfera. Mas quando eu consigo entender essa oscilação, eu consigo olhar para o humano do outro. E o humano do outro traz um resultado maior. Isso também que essas pesquisas sugerem. O Fábio, dentro do trabalho dele, ele fez uma pesquisa muito interessante, eu quero que vocês busquem, eu vou ver se eu consigo um link aqui para encaminhar na descrição, que ele fez uma pesquisa na cidade de Curitiba com imobiliárias, com um grupo de pessoas que trabalhavam numa imobiliária. E muitos resultados dessa pesquisa foram interessantes sobre adivinhar as pessoas linkando com os imóveis referentes, qual teria mais chance de fechar o aluguel ou a venda. Eu acho que estava mais ligado a aluguel, se eu me recordo direitinho da pesquisa. Mas aí se percebeu que elas foram treinadas para usar a intuição. Olha, interessante pensar nisso. A intuição, sim, pode ser treinada. Se você é essa pessoa que pensa, eu não consigo usar a minha intuição, eu não uso, eu não sei usar. Você pode treinar a intuição. E as pesquisas demonstram que o treino da intuição traz frutos. Olha que bacana. Acho que até o Fábio tem um curso. Eu vou perguntar para ele depois e coloco aqui para vocês. Então, eu me conectar com a minha emoção e com a minha intuição faz com que eu tenha resultados mais positivos. Então, eu quero convidar vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar um pouco mais. Eu vou pôr vários links lá para vocês olharem para esse assunto, mas perceber como está no dia a dia a minha intuição. Devo ir por aqui, devo ir por ali. Existem várias pesquisas, eu já falei aqui no canal sobre o PEMIR, que também está ligado à intuição, que é uma mediação, né, do nosso dia a dia, de como a gente reage às coisas e faz as coisas, através da psi, que é a nossa forma de ler o mundo. A psi, ela é uma leitura de mundo constante, mas isso eu vou falar em outro vídeo, porque tem muito assunto para falar da PEMIR, mas tudo é mediado por intuição. A nossa intuição, ela não desliga. Talvez a gente dê mais bola ou menos bola, só isso. Mas se conecte com a sua intuição e veja o que pode acontecer na sua vida. Te desejo uma ótima semana, paz e bem. Tem dúvidas, críticas, sugestões? Escreve aqui para mim. Tem algum assunto que você queira que eu traga? Escreve aqui também, que eu vou pesquisar mais, se eu não souber, e trago aqui para você. Quero lembrar também que as matrículas do Teatro Terapêutico, lá no Teatro Barracão em Cena, junto com a minha amiga Léa Albuquerque e aquele povo incrível do teatro, estão ainda com as matrículas abertas. Quer se desafiar? Quer ativar sua criatividade, quem sabe a sua intuição também? Esse curso do Teatro Terapêutico, ele completa agora, em 2023, 10 anos de existência. Eu estou lá desde 2017, é uma alegria fazer parte desse curso que a minha amiga Léa desenvolveu junto com aquela equipe linda do Teatro Barracão em Cena. Então venha conhecer,
Vem ativar sua criatividade, soltar os medos, timidez, soltar o medo de falar em público, né? Aprender a se portar numa reunião. Vem que a gente vai te ajudar. Grande abraço fraterno, muita paz, muita luz e até mais.